Bom dia, galerinha do sexto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos lá dar continuidade às nossas atividades referente ao mês de fevereiro. E na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o capítulo 2 do livro de vocês, que fala sobre fontes históricas. Bom, e o que são fontes históricas? É o que a gente vai aprender agora. O trabalho de um historiador, ele é bem semelhante ao trabalho de um detetive. O detetive, o que é que ele faz? Ele tem um caso, ele está investigando e daí ele vai em busca de vestígio, de pistas. O historiador também tem esse trabalho. Se ele vai pesquisar sobre algo, ele vai em busca de vestígios humanos, seja ele escritas, imagens, objetos, e esses vestígios que os humanos deixam, eles são chamados de fontes históricas. Então, o historiador ele não consegue descobrir, pesquisar sem a utilização de fontes históricas. As fontes históricas, elas existem 4 tipos: fonte escrita, fonte visual, cultura material e fonte oral. Aqui vocês veem a imagem de um jornal. Jornal é um exemplo de fonte histórica escrita. Aqui a gente já vê uma repórter fazendo uma entrevista. Uma entrevista é um exemplo de uma fonte oral. Que vocês veem uma fotografia. Fotografia é exemplo de fonte visual. E aqui um videogame dos anos 80, né? Um videogame bem antigo. É um exemplo de fonte histórica material. Mais alguns exemplos aqui, olha. Escrito, RG, certidão de nascimento de vocês, diários, leis, né? As leis também fazem parte das fontes escritas. Fonte oral, tem, além de entrevista, cantigas, lendas, parlendas, né? Tipo a lenda do lobisomem, a lenda do Saci Pererê. A gente também tem as fontes visuais, além da fotografia, pintura, desenho, grafite, tudo que trabalhe com o visual. E a cultura material, brinquedos, móveis, vestimentas, casas, né? Tudo que é material, tá bom? E como é que o historiador faz para produzir o conhecimento histórico? Primeiro, ele escolhe um assunto que ele quer, né, pesquisar, e ele delimita um tempo. Por exemplo, eu quero estudar a história de Serra do Machado. Eu vou e delimito um tempo. Eu quero estudar a origem de Serra do Machado, a origem do nome. Então, vai ter que ser aquele determinado tempo. E daí eu procuro reunir as fontes históricas, seja ela visual, oral, escrito, eu organizo e seleciono essas fontes. Para quê? Para que eu possa analisar e ver o que eu posso utilizar, o que eu não posso, e daí eu construo uma interpretação sobre o assunto. Isso é importante vocês prestarem atenção quando eu falo em construir uma interpretação, porque se eu pesquiso um assunto, eu construo uma interpretação, outro historiador pode pesquisar e ele vai construir a interpretação dele. Por quê? Porque na história não existe uma verdade absoluta. Eu posso fazer, escrever, pesquisar e descobrir algo agora, e daqui a um ano descobre-se uma outra novidade. O que eu escrevi era mentira? Não. Mas a história, ela muda. Ela é mutável, pode ter novas descobertas e daí, não é, pode vir novas informações sobre aquele determinado assunto. Além disso, né, para construir o conhecimento histórico, o historiador ele necessita do saber de outras áreas, de outros profissionais, como geólogo, o arqueólogo, o biólogo. Então, sozinho, o historiador ele não trabalha, ele precisa de outros profissionais, certo? E quem faz a história? A gente está falando em história, fonte histórica, e quem é que faz a história, quem produz essas fontes históricas? A história ela é feita por todos nós. Todos nós fazemos história. Antes do século XIX, a história ela só era considerada fonte histórica as fontes escritas,
E só tinha registro escrito dos grandes homens, generais, reis, príncipes, e o povo em geral não aparecia, certo? Só que hoje é considerado fonte histórica, tanto fonte escrita como fonte oral, da cultura material, não é? E daí, por quê? Porque todos nós produzimos história, nós somos agentes históricos. Nós participamos ativamente da história. Então, eu faço história e você também. Bom, agora eu espero que vocês tenham uma boa semana de estudo, tenham um bom final de semana, e eu vou estar aqui explicando para vocês um pouquinho da nossa atividade, tá certo? Explicando um pouquinho a atividade de vocês, certo? Vocês vão ter aqui essa atividade, a atividade de História 02, e essa primeira questão vocês precisam utilizar o livro didático, né? Observe as imagens do livro didático na página 40 e classifique-as como fontes escritas, visuais, orais ou materiais. Então, vocês vão lá, certo? E as imagens que tem na questão 1, vocês vão estar vocês vão estar aí classificando. Por exemplo, essa aqui, essa letra A, ela é uma fonte. Que tipo de fonte? Um retrato antigo de garota. É uma fonte oral? É uma fonte visual? É uma fonte material? Então, vocês vão estar classificando todas essas imagens aqui, certo? A letra D, a letra E, a letra F. Então, vocês vão estar visualizando essas imagens e classificando. Segunda questão de marcar X, vocês vão assinalar a opção que apresenta apenas fontes escritas. Terceira questão de marcar X também, vocês vão marcar um X aqui, vão ler essas frases e marcar na que está correta. A quarta questão é falando um pouquinho sobre as fontes pessoais, então vocês vão responder aqui, ó, quais fontes podem ser usadas para pesquisar a sua história pessoal. Eu quero saber de sua história, então você vai me dar 3 exemplos de fontes. Por exemplo, para estudar a minha, eu tenho fotografias de quando era bebê, eu tenho o meu RG, eu tenho roupa, não, roupa eu não tenho, não, eu tenho um brinquedo de quando eu era criança, então, e também tem a fonte oral, que é você poder perguntar, fazer uma pesquisa com a minha mãe. Quais fontes podem ser usadas para estudar a história da cidade onde você mora? Cite pelo menos 3 exemplos. Então, vocês vão citar 3 exemplos. Se você for pesquisar sobre a cidade que você mora, a história da cidade que você mora, 3 exemplos de fonte que você utilizaria, certo? Leia as afirmações a seguir e depois reescreva. Aqui tem uma frase e elas estão erradas, a A e a B. Você vai reescrever de forma correta. Aqui, o trabalho do historiador é escrever apenas sobre o passado. Isso aí está errado. Eu vou e reescrevo de forma correta. A sexta questão, vocês vão marcar verdadeiro ou falso e corrigir aqui nessas linhas a que tiver falsa. Por exemplo, a história, letra A, a história é uma ciência exata que chega às verdades definitivas. A gente viu, a professora explicou que não existe uma verdade absoluta, uma verdade definitiva. Então, a história ela não é uma ciência exata e não chega a verdades definitivas. Essa aqui ela é falsa. Além de marcar falso, você tem que corrigir. Vocês analisam aí todas as frases, leem com atenção e assinala, tá bom? Um bom final de semana para vocês, fiquem bem e até a próxima, com fé em Deus. Tchau, tchau, galerinha.